A Red Bull acaba de anunciar a saída de Christian Horner da liderança da equipe, e essa notícia está causando um verdadeiro terremoto no paddock da Fórmula 1. Será que finalmente a paciência acabou? Ou será que essa mudança pode desencadear um efeito dominó que vai mudar completamente o cenário da categoria para os próximos anos? Porque, acredite, essa história tem muito mais camadas do que aparenta na superfície. Vamos começar pelo básico. Christian Horner não está mais no comando da Red Bull Racing. O anúncio oficial veio na quarta-feira, comunicando que Laurent Mekies, que antes comandava a Racing Bulls, assumiu imediatamente o cargo de chefe de equipe e CEO. Mas aqui está o ponto crucial que muita gente não está entendendo. Essa mudança não aconteceu do nada. Na verdade, ela vem sendo construída há muito tempo, e Johnny Herbert, ex-piloto e hoje comentarista, já avisou que a Red Bull está caminhando para um período realmente difícil. Segundo Herbert, essa saída não deveria surpreender ninguém. Ele lembrou que, quando os primeiros rumores começaram a circular, a Ford Motor Company não ficou nada feliz com as especulações que estavam rolando na época. Horner conseguiu se manter no cargo por um bom tempo, mas era algo que simplesmente não ia desaparecer. E quando um problema desses não some, nunca é bom sinal ter essa pressão constante pendurada no pescoço. Mas aqui fica interessante. Será que Max Verstappen teve algo a ver com essa decisão? Porque, vamos ser honestos, Jos Verstappen, pai do tetracampeão, foi bem vocal sobre não querer Christian Horner por perto. E agora, com Toto Wolff confirmando que está em conversas com Max para 2026, as peças começam a se encaixar de uma forma preocupante para a Red Bull. A situação fica ainda mais complicada quando você olha para o panorama geral. Nos últimos 2 anos, a Red Bull perdeu figuras fundamentais. Adrian Newey, o gênio da aerodinâmica, Jonathan Whitley, diretor esportivo, e agora Christian Horner. Herbert foi direto ao ponto. A equipe está numa posição muito precária porque, como qualquer coisa na Fórmula 1, você precisa ter os ingredientes certos, incluindo pessoal qualificado e direção clara. E tudo isso foi sendo lentamente corroído. E não para por aí. A performance em pista também não está ajudando em nada. No meio da temporada, a Red Bull está em quarto lugar no campeonato de construtores, nada menos que 288 pontos atrás da McLaren, que lidera a competição. Para uma equipe que dominava completamente a categoria há pouco tempo, isso é um declínio impressionante. Lembra quando a Red Bull ganhava corrida atrás de corrida? Parece que foi ontem, mas na verdade já faz mais de um ano que eles não conseguem manter aquela consistência avassaladora. Herbert também tocou num ponto sensível. Max Verstappen provavelmente não está feliz. E como ele mesmo disse, Jos definitivamente não está feliz. Mas o Max também não deve estar. Porque Max é um cara que quer estar sempre brigando por vitórias e campeonatos. E essa capacidade foi sendo lentamente perdida ao longo do último ano e meio. Um piloto do calibre dele não aceita ficar em quarto lugar no campeonato de construtores sem fazer barulho. O que mais chama a atenção é como essa situação pode acelerar a ida de Verstappen para a Mercedes. Wolff já admitiu publicamente que está conversando com o holandês, o que deixa os contratos de George Russell e Andrea Kimi Antonelli para 2026 completamente em aberto. Anteriormente, Wolff havia dito que considerava baixa a probabilidade de Verstappen se juntar à equipe de Brackley para 2026, mas não descartou completamente essa possibilidade para o futuro. E com essa bagunça toda na Red Bull, as chances só aumentaram. Agora, vamos analisar o que isso realmente significa para o futuro da Fórmula 1. A Red Bull construiu sua era de domínio com base numa combinação perfeita. O talento excepcional de Verstappen, a genialidade técnica de Adrian Newey, a liderança estratégica de Christian Horner e a expertise operacional de Jonathan Whitley. Remover essas peças uma por uma
é como desmontar uma máquina de precisão. É como se você pegasse um Fórmula 1 vencedor e começasse a tirar peças importantes. Primeiro o motor, depois o chassi, depois as rodas. O que sobra no final? Laurent Mekies, que agora assume o comando, tem experiência significativa, tendo passado pela Ferrari como diretor esportivo antes de ir para a Racing Bulls. Mas assumir uma equipe em crise, com o principal piloto possivelmente de saída e com a concorrência cada vez mais acirrada, é um desafio gigantesco. A pergunta que fica é: será que a Red Bull consegue se reinventar rápido o suficiente para segurar Verstappen e voltar a brigar pelos títulos? Ou será que o estrago já foi feito e agora é só questão de tempo até tudo desmoronar? Por outro lado, se Max realmente for para a Mercedes, isso criaria uma das duplas mais interessantes da história recente da Fórmula 1. Russell tem se mostrado um piloto extremamente competente e consistente, e a combinação dele com Verstappen poderia ser explosiva. Mas isso também significaria que a Red Bull perderia não apenas seu maior trunfo, mas também a face da marca nos últimos anos. Imagina a Mercedes com Lewis Hamilton saindo e Max Verstappen entrando? Seria uma transição geracional épica. O timing dessa mudança também é revelador. Estamos no meio de uma temporada onde a Red Bull claramente não é mais a força dominante que era. McLaren, Ferrari e Mercedes estão todas brigando por vitórias regularmente, e a Red Bull está correndo atrás. Fazer uma mudança de liderança agora pode ser tanto uma tentativa desesperada de reverter a situação, quanto uma admissão de que a estratégia atual não estava funcionando. E isso levanta outra questão. Será que não é tarde demais? Há também a questão dos regulamentos futuros. A Fórmula 1 passa por mudanças técnicas constantes, e ter a liderança e a experiência certas nesses momentos de transição é fundamental. Perder alguém como Horner, que navegou pela equipe através de múltiplas eras regulamentares, pode ser especialmente prejudicial nesse contexto. Ele conhecia os meandros da política da Fórmula 1 como poucos, e essa experiência institucional é impossível de substituir da noite para o dia. Mas talvez o mais preocupante para a Red Bull seja a percepção externa. A Fórmula 1 é tanto sobre performance quanto sobre imagem, e uma série de saídas de alto nível pode sinalizar instabilidade para patrocinadores, parceiros e até mesmo para outros talentos que a equipe possa querer contratar no futuro. Quem vai querer trabalhar numa equipe que parece estar em queda livre? E mais importante ainda, como isso afeta o valor comercial da marca Red Bull no automobilismo? A verdade é que estamos presenciando potencialmente o fim de uma era na Fórmula 1. A Red Bull dos últimos anos, que dominou a categoria de forma quase absoluta, pode estar chegando ao fim. E se Verstappen realmente sair, isso não seria apenas uma mudança de piloto, seria o fim definitivo de um ciclo. Seria como o fim dos tempos dourados da Ferrari com Michael Schumacher ou da McLaren com Ayrton Senna. História pura sendo escrita bem na nossa frente. O que você acha? Será que a Red Bull consegue se recuperar dessa turbulência toda? Ou estamos vendo o início de um novo capítulo na Fórmula 1, onde outras equipes vão dominar enquanto a Red Bull tenta se reconstruir? E mais importante, você acha que Max Verstappen deveria mesmo sair da Red Bull agora? Ou deveria ficar e tentar ajudar a equipe a voltar ao topo? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar. E clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto como essa possível ida do Verstappen para a Mercedes pode criar a maior rivalidade interna que a Fórmula 1 já viu nos últimos anos.